Diga assim para o seu irmão, que nesse ano você possa ser uma pessoa frutífera. Quando nós falamos de frutos, nós falamos do maior investimento que nós podemos fazer na vida de pessoas, no reino de Deus. No reino de Deus nós temos vários investimentos, mas o maior investimento que você pode fazer é na vida de alguém. Então eu quero te encorajar. Nós estamos em um período sabático, né? Só reunião nos dias de domingo até o final do mês. Mas já na primeira sexta-feira nós vamos voltar. Mas eu estou orando porque eu estou sentindo uma inquietação, já tem 15 dias. E Deus está me inquietando. Ainda agora eu não estava nem pensando nisso aqui. Deus quer nós iniciarmos não uma reunião na sexta, mas no sábado, com uma poderosa vigília começando de meia-noite, tá? Por que isso? Eu tenho sentido que esse ano, irmão, lógico, todo ano é uma bênção, mas esse ano é um ano de muita decisão, especialmente no campo político e espiritual. E assim, esteja orando, esteja clamando, porque tem algo muito grande que Deus está fazendo no mundo espiritual. Há uma guerra declarada. É lógico que o inferno não vai entregar de bandeja tudo aquilo que o Senhor nos deu, mas vamos continuar ainda guerreando, vamos continuar ainda batalhando. Não é tempo de nós abaixarmos as espadas. Não. Esse ano é um ano decisivo, para as famílias. Eu quero te estimular, inclusive, nas suas redes sociais. Ah, pastor, mas eu só tenho 30, 50, 100, 200 seguidores, 300. Não interessa quantos seguidores você tem. Comece a postar sobre famílias. Comece a postar sobre a palavra de Deus e a família. Comece a valorizar a família. Porque o que já estão fazendo na América Latina, uma grande parte dela, na Europa como um todo, eu não vou nem falar do continente asiático. Eu nem vou falar, irmãos. Mas eu vou me ater ao nosso continente. Nem também vou falar da Europa. Estão tentando a todo custo conquistar novamente esse gigante. Só que eu fico pensando, eu não ia nem iniciar assim, mas Deus me inquietou muito. O Brasil, ele quase que representa, se ele não for, não sei que é bom de geografia, em dimensões continentais ele é maior que toda a América do Sul. Eu acredito que sim, não é isso? Alguém quer, não é isso? É bem maior, que toda. Então é um país de dimensões continentais. E nós precisamos entender da importância que isso tem para esse grande dragão vermelho do inferno. Só que a palavra de Deus diz que ele já está caído no nome de Jesus. Agora nós não podemos ficar apenas vislumbrando, esperando que toda vez que eu falo nisso eu me lembro daquela historinha, O fogo começa a se espalhar pela floresta e de repente começam a correr todos os grandes animais. A zebra, começa a correr o leão, começa a correr os tigres, começam a correr os elefantes, os maiores começam a fugir, e na contramão dessa fuga vem um pequeno beija-flor. Quem já ouviu essa parábolazinha? Com um pouquinho de água no bico. Aí o elefante com a sua tromba gigante: você está ficando doido, cara? Você não está vendo esse fogo consumindo? Como é que você desse tamanhinho? Ele falou: muito me admira que você, ao invés de fazer como eu, está fugindo. Eu pelo menos estou tentando. Sabe, se nós esperarmos que 1, 2 faça, mas se todos nós dermos as mãos, essa igreja conscientizar outra igreja. Eu coloquei hoje, não sei se você ouviu, também hoje muito corrido, mas ouça essa semana um hino que já estão colocando. Achei muito lindo para a campanha já de 2022. É muito profético mesmo, realmente é muito profundo. Sabe, que nós possamos abençoar a nossa pátria. A Bíblia diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E ele diz ainda mais, gente, isso é muito sério: quando um justo governa, o que é que acontece numa nação? Mas quando um ímpio, um desgraçado, e eu não tenho o menor pudor de falar aqui, me desculpe se alguém é simpatizante, me perdoe, apesar de eu estar de vermelho hoje, mas quando você pega um ladrão de 9 dedos, gente, é impressionante a cegueira das pessoas. Eu estou preparando algo para o período em que nós estaremos tendo o nosso seminário aqui, Vamos ter um seminário fantástico
no período de carnaval, vai ser tremendo. Vem um amigo meu de Recife, pastor Divino, vamos estar junto, vamos falar um pouco sobre geopolítica. Você vai entender, porque é impressionante. Não, mas a gasolina com o Bolsonaro está muito cara. Na época, você vai entender porque que essa porcaria, né? Porque que está tudo muito doido. Você vai entender o que fizeram lá atrás. Esses caras não brincam não, gente. Eles vão jogando com a possibilidade de perder também para destronar quem está lá na frente, querendo fazer a reconstrução. Você não tem noção do quanto nós estaríamos sofrendo se nós estivéssemos na mão da esquerda. Você não tem, basta, olha, seja curioso, olhe para a Venezuela, vá olhar para a Argentina. Eu tenho amigos tanto na Argentina, só não tenho na Venezuela, mas na Argentina, na Bolívia. Grande amigo nosso, já esteve pregando com a gente aqui, disse: pastor, pelo amor de Deus, façam de tudo para não permitir que a esquerda tome o Brasil, tome essa nação. Não, nós vamos fazer mesmo. Se tiver que morrer, vamos morrer em pé, mas deitado não, esperando não. Eu estou falando isso para você porque nós queremos, né? Talvez, quem tem que orar mais? Nós vamos iniciar, não na sexta, mas talvez iniciemos já no primeiro sábado de fevereiro, com uma grande vigília a partir de meia-noite. Eu quero que você ore sobre isso, amém? Mas não é para você ficar... Gente, pelo amor de Deus, entende o seguinte: se você não lutar, você vai correr um sério risco de ver um sistema do inferno destruindo a sua família. E nós não estamos exagerando não. Eu me lembro quando a turma, no começo desse processo que estamos vivendo, né? Isso tudo aí é teoria da conspiração. Hoje já é uma grande realidade. Quem viu agora que a Argentina já está adotando o padrão de colocar o chip na mão direita? Quem viu isso? Já está rolando. Não é? Já está certo já. O governo comunista lá já adotou esse padrão de todos serem chipados. Quem diria, né? Mas a Bíblia já fala isso há muito tempo. Eu me lembro quando tudo isso começou, alguns questionavam: não, isso tem nada a ver com a marca da besta. Eu sempre disse isso aqui, eu sempre falei aqui, gente, o anticristo, é lógico que ele vai ser encarnado em uma pessoa, sim, mas antes disso ele já é um sistema. A Bíblia já fala disso. Um sistema onde está incorporado a política, a religião e a economia. Esses três pilares fundamentam a ascensão do homem da iniquidade, ou o seu surgimento. Mas até lá tudo tem que estar muito bem montado. Daqui a alguns anos nós não estaremos mais, não sei nem se a gente vai estar dizimando e ofertando, né? Porque se a perseguição vier mesmo rachada, a moeda física como você conhece hoje, o dinheiro, o poder de compra que você tem vai desaparecer, porque nós só vamos operar agora em moedas digitais. O Pix já é um processo. O Pix já é um processo. A maioria das moedas digitais, o real digital e tantas outras, o dólar e o euro, já é uma preparação para que você comece a perder o poder de compra. Porque com o processo de unificação de moeda digital, fica mais fácil do cara controlar a sua vida. Você não tem dinheiro físico, o que você ganha está num banco depositado no seu nome. E se você não fizer por onde, o que o cara faz com você? Corta você. É muito fácil. Gente, isso já é uma realidade. Às vezes o diabo fica: não, o que ele está falando aí é conversa. Não, já está acontecendo. Estou só colocando para você entender, né, que Maranata, hora vem Senhor Jesus. Eu não estou falando para você ficar assustado nem com medo não. Não, pelo contrário, você tem que se alegrar. Mas também você não pode ser pego, como diziam os antigos, as calças na mão. Não, tem que saber como é que vai trabalhar. Você tem que saber como é que vai lidar. Se você olhar Mateus 24, Jesus disse que quando esse dia chegasse, você pudesse ficar tranquilo em casa descansando, não é verdade? Não foi isso que ele disse? Tem certeza? Foi o que ele disse que você fizesse quando esse dia chegasse? Ficasse esperando para esperar uma espada no pescoço? Foi isso que ele disse que devia fazer? Ele disse que o quê? Que você fugisse para onde? Para as cavernas, para as montanhas. Não se preocupe não, você tem um pastor que vai te ensinar a fazer isso no nome de Jesus. Não se preocupa não. Quem sabe a gente compra até uma
uma grande fazenda, e nós vamos montar a cabana lá no nome de Jesus, quem sabe? Você acha que é possível ou não é? É muito possível. Eu vi isso na África. Um pastor comprou praticamente um pedaço de mata gigante do governo nigeriano. Hoje é uma cidade chamada Igreja dos Cristãos Redimidos. Moram lá 150 mil famílias. Você vê a história, é muito doido. Deus deu uma visão para o cara, porque lá eles já são perseguidos pelo regime muçulmano há muitos anos, há muitas décadas. Se ele não tivesse feito isso, seu povo teria sido praticamente dizimado. Hoje ele é o homem mais guardado pelo próprio governo nigeriano. Eu estive lá, eu vi isso. Nós não vamos ser pegos de surpresa. Agora, por favor, entende uma coisa. Você precisa, e aí tem tudo a ver com a palavra de hoje, amar a Bíblia, as Escrituras, até a capa dela, e entender que o que está escrito foi escrito para o seu bem e para mim também, amém? Por isso ela diz assim: crê no Senhor seu Deus e... Gente, você não sabe não? Vamos lá, crê no Senhor teu Deus e estarás seguros. Crê nos seus profetas e vocês prosperarão. Repita comigo: creio no Senhor meu Deus e por isso eu estou seguro. Eu creio na minha liderança e por isso Deus me fará prosperar. Interessante, né? E aí tem tudo a ver com o que nós vamos ministrar agora. Quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira ou segunda vez? Levante sua mão, por favor. Tem? Olha que casal lindo, abençoado, alguns irmãos. Vocês podem ficar de pé para nós conhecermos vocês. Olha, gente, fique de pé, por gentileza. Que povo lindo, abençoado. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para esses queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Uau, Deus abençoe, abençoe. Sejam prósperos e abençoados. E voltem mais vezes essa casa de vocês. Aleluias. Gente, a palavra de hoje é ultra mega power. Pergunta ao seu irmão se você está preparado. Não, você está preparado para receber a verdade de Deus. Oh, aleluia. Vamos lá. Nós sabemos que quando Deus estava para levar o profeta Elias através de um poderoso arrebatamento para a eternidade, ele pediu para que ele pudesse levantar e ungir rei, sacerdote e profeta. Quando ele estava para ser assunto aos céus, o Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio e vá pelo deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meoloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Uau! Aí no verso 19: então Elias saiu de lá. Depois dessa ordem encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois. Deixa eu só... não, espera aí rapidinho. Ele estava arando com 12 juntas, de bois. Elias o alcançou e jogou a capa sobre ele. Eu quero que você repita comigo duas coisas. Repita comigo: Eliseu estava trabalhando de uma maneira dura. Sabe por quê? Porque ele já estava na 12ª junta de boi. Então imagina comigo, o cara era tão selva, que durante o dia ele já tinha cansado a 12ª junta, ou seja, 24 animais já tinham cansado. O cara era brinquedo, não, Juliano, era um forte, era trabalhador. Segundo,
Quero que você repita comigo. Elias lançou a sua capa sobre ele. Nós vemos duas coisas interessantes aqui. A primeira é que Deus nunca, jamais vai usar a gente preguiçosa. Deus só vai usar gente que trabalha. E eu observo que os que mais servem são os que mais trabalham, são os mais ocupados. Diga comigo, Deus não usa desocupados. Então diga assim para o seu irmão, procure se ocupar bastante, porque é você que Deus quer usar. Quando eu falo ocupar, é estudar, é estar fazendo novos cursos, se especializando. Deus não usa gente letárgica. Você não enxerga isso na Bíblia. Quando Jesus foi chamar seus discípulos para serem discípulos, todos eles estavam ali, no mar da Galileia, sentados, tomando uma aguinha. Não sei nem se tem coco lá na área, né? Deve ter coco, né? Sei lá, não tinha Coca-Cola na época, mas estava tomando uma aguinha lá, não sei, tomando algum suco de uva, um vinho. Era isso que eles estavam fazendo? Era não? O que é que eles estavam fazendo? Pescando. Eles estavam pescando, trabalhando. Deus só usa gente ocupada. Amém? Então se ocupe, seja alguém que se ocupa. É interessante. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Repita comigo, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Uau! Pergunta assim para o seu irmão: o quanto você está disposto a largar tudo para servir a Deus? Entenda o seguinte: quando a gente fala largar, não é deixar de trabalhar, de estudar, não. É não ter isso como prioridade. Tem base bíblica: buscar em primeiro lugar o reino do céu, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o próprio Jesus disse: trabalhai dia e noite, para que você não necessite da ajuda financeira do seu irmão. Deus não se contradiz, gente, pelo amor de Deus. Então compreenda uma coisa, entenda uma coisa: trabalhar, estudar, se ocupar não é ruim. Ruim é quando você usa isso como artifício e argumento para poder justificar a sua falta de tempo para cuidar de pessoas. Hoje eu estava orando por vocês pela manhã, por todos aqui, sem exceção. É lógico que lembrar nome por nome é muito complicado, mas mais uma vez Deus me trouxe à memória. Você sabe qual é a coisa mais importante que você tem que fazer nessa igreja? Se você não sabe, eu vou te dizer agora. De quantas pessoas você está cuidando? Mas cuidando mesmo. Essa pessoa é meu discípulo, é minha discípula. Eu sento com ele, com ela para jantar, pelo menos a cada 15 dias. Se você não está fazendo isso, vou dizer uma coisa pesada: você está fora do propósito. Ô pastor, está fora. Deus não te chamou aqui para você ser uma cisterna rota. Eu já preguei sobre isso. Porque Jesus disse que do meu e do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Então se apresse. Amanhã, meu Deus, de quem é que eu vou chamar? Quem é que eu vou estar cuidando? De quem? Tá na hora, velho. Procure cuidar bem de pessoas e Deus vai cuidar bem de você. Amém? Então Eliseu larga tudo. Agora tem uma coisa aqui que eu acho extraordinário. Ele diz para Elias: deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e na minha mãe, e então eu irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, e lembre-se do que fiz a você. O que ele está dizendo? Vá, mas volte. Porque pode ser que nessa sua ida, papai nem tanto, mas mamãe tenta te convencer: meu filho, você vai passar necessidade, você vai largar esse futuro que você tem do agronegócio. Preste atenção, menino, já está tão... olha quanta junta de boi tu tem, meu filho. Tudo que você está colocando, meu filho, você tem certeza, filhinho da mamãe, que você vai largar? Você é um... cara, você nasceu para o agronegócio.
Não foi à toa que disse: vá, mas lembre-se do que eu fiz a você. Ou seja, eu joguei sobre você uma grande responsabilidade. Porque a capa, por isso que eu pedi para você repetir, a capa representava naquela época a unção, a autoridade de um profeta. E quando ele lançava essa capa, quando ele tirava a capa e jogava sobre alguém, ó meu filho, isso era de um peso que você não tem noção. E o menino não titubeou. Vai e volte, e lembre-se do que eu fiz a você. Lembre-se do chamado que eu dei agora. Lembre-se da responsabilidade. Foi você que eu escolhi, porque foi Deus que te escolheu. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois, os matou, para não deixar dúvida nenhuma de que ele não queria nada de nada. Era um chamado específico. Queimou o equipamento de arar, não tinha mais volta. E o cara ainda foi mais firme, porque ele poderia ter pego toda aquela carne, ele poderia ter esquartejado e vendido, juntado uma boa grana para o seu sucesso pessoal. Mas sabe o que ele fez com toda aquela carne dos bois que ele matou? Quem sabe? Ele doou. Porque realmente era um chamado especial, era um ministério. Mas eu quero agora que você vá lá, eu acho que é no verso 20, deixa eu ver aqui rapidinho. Repita comigo. Eliseu foi chamado para ser profeta. Em 2 Reis. 2 Reis. Deixa eu ver aqui qual é o verso, gente. Isso, 2 Reis. 2 Reis, capítulo 3. Repita comigo de novo. Eliseu tinha um chamado de ser profeta. Isso era uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Porque abaixo de um rei estava um profeta. Na verdade, escute isso, todo rei, ele tinha a obrigação de ouvir o profeta. Ele tinha mais autoridade, sim, no aspecto humano do que o profeta. Mas um rei de coração sabia que ele não poderia ter um bom governo se o profeta não estivesse instruindo ele. Vou te falar uma coisa muito séria, irmãos. Se perguntar para mim: pastor, qual é uma das suas maiores decepções? É quando chega alguém na igreja, me desculpa a expressão, você que está me assistindo, lascado. Aqui no Nordeste, lascado é uma palavra comum, tá? O cara chega lascado, sem nada, sem eira nem beira, muitas vezes sem norte nenhum. E eu perdi a conta de quantos já chegaram nas minhas mãos desse jeito. Quero ser pescador, larga tudo. Não quero saber dessa vida, eu quero pescar. Não, você vai ser professor. O outro chega: não, você vai ser empresário. O outro: não, você vai fazer assim. Com quantos eu já sentei? E o cara começa a prosperar. Não estou dizendo que mas o cara começa a prosperar de uma forma tão grande que ele torna-se um empresário, torna-se poderoso nas finanças, torna-se poderoso e abençoador no reino de Deus. É como que uma unção de rei, de prosperidade. Mas sabe qual é a minha maior decepção? É que a maioria esmagadora destes, quando começam a prosperar, perdem totalmente o norte. E a prosperidade destes passa a ser para seu próprio prazer. Ixi, meu Deus do céu, o que eu já ouvi. Nunca permita isso. Nunca permita que no campo da prosperidade você pare de investir no reino de Deus. O ímpio que está lá, o cara que é multimilionário, que tem a finança para gastar com, é problema dele. Mas você que tem a palavra de Deus no coração, sabe qual é a sua obrigação. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, acho que ele é da Bahia, não lembro o estado, ele veio para cá, e ele com lágrimas nos olhos disse: pastor, é impressionante como eu vejo em Maceió, a maioria das pessoas não sabem o que é investir de maneira poderosa no reino de Deus. Se elas compreendessem que o dinheiro que elas têm, que elas nutrem,
Eu disse, você tem ovelhas que são empresários, alguns que estão prosperando, eles esquecem. Eu falei, vá se acostumando. É verdade. Nós temos igrejas boas em Maceió. Nós não somos uma mega igreja, mas somos uma igreja boa. Mas tem igrejas aí que já eram para estar, ó. Mas eu fico impressionado como as pessoas prosperam, mas prosperam depois para si mesmas, para gastarem com seus próprios deleites. Eu tenho dito a Deus de novo, novamente, outra vez, Senhor, me faz prosperar novamente. Eu já fui muito mais próspero do que sou hoje. Você não tem noção do quanto eu já fui próspero. Parei um pouco por conta de ter que realmente me dedicar mais no reino, mas tenho pedido a Deus esses últimos anos: Senhor, me dá mais semente de prosperidade, porque aqueles que o Senhor me enviou perderam o norte. Investem para si, investem em coisas fúteis, banais, investem nas suas próprias prostituições. Gente que ganhou muito dinheiro, gente que teve muito recurso na mão e perdeu o norte. Perdeu o norte. Bom, mas essa unção específica de rei, e se Deus te ungir para ser alguém próspero, não deixa de investir no reino. Não permita que o dinheiro tome conta do seu coração. E vou te ensinar um princípio que eu sigo até hoje. Eu primeiro invisto no reino. Eu primeiro penso no reino, para depois pensar em mim. Eu não preciso dizer para você que aquela viúva, ao fazer uns bolinhos, eu já preguei sobre isso aqui. Você lembra o que foi que o profeta pediu para ela? Vá, cozinhe os bolos, e primeiro você me serve. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus tem que ser servido primeiro. Mas diga para o seu irmão assim: não é porque ele precisa, mas é porque ele precisa quebrar a avareza, o medo de não ter. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Esse medo de não ter pode te tornar refém da miséria, pode tornar você refém do dinheiro, e aí você vai entrando numa espiral de desgraça. Bom, mas o chamado de Eliseu foi diferente. Não havia uma unção de prosperidade, havia uma unção de profeta. Ele foi chamado para ser profeta. Escute o que eu estou dizendo para você. Há um tipo de unção na igreja dos últimos dias, de um chamado profético. Basta você lá ler o que foi dito lá em Joel: que os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão. Eu vi um testemunho de uma pessoa que eu conheço já há alguns anos, não é da nossa igreja, e ele me dando um testemunho. Um rapaz muito precioso, esse menino, gosto muito dele. E conversando com ele essa semana, nunca mais eu tinha encontrado. Ele disse: e aí, como é que você está? Estou bem, falou tal. Ele foi viciado 9 anos em cocaína. 9 anos. Um profissional de ponta, um cara, nossa, bom no que faz. Menino muito tranquilo, ele lembra muito o Bruno, assim, temperamento e tal. E eu conversando com ele, e eu disse: mas e você, está bem mesmo? Estou, pastor, estou muito bem. Já vão para mais de 3 anos que eu larguei a cocaína sem precisar ir para nenhum centro de recuperação. Eu disse: uau! Como foi isso? Quando ele me contou, gente, eu chorei na frente do cara. Falei: cara, estou todo arrepiado. Abracei ele, falei: que Deus te abençoe. Ele contando que chegou de um serviço, ele é um menino muito próspero. Chamou a esposa, filhinha de 3 anos, hoje ela está com 6. Ele disse: essa menina desde que nasceu, pastor, é impressionante. Ela do nada olha para a pessoa e fala o que vai acontecer. Eu disse: unção de profeta. Chamei a mãe e disse: sobe com ela, porque eu vou fumar aqui um pouco. Não falou o que era, né? E aí eu vou depois subir. E ela subiu. Eles moram lá no condomínio onde eu moro, eu e minha esposa. E aí ele estava ali já entrando no processo de preparar todo o material. Uns 10 minutinhos, desce a esposa com a criança de 3 anos. Uma criança de 3 anos, gente, tem noção das coisas, não tem aquela, sabe,
8, 9, 10 já ainda não entende tudo. Imagina a criança de 3 anos. A mãe chorando com ela no braço, tremendo. Ela tinha acabado de botar a criança para dormir. A criança acorda e vai no quarto dela dizer o que aconteceu. A mãe pega a criança desesperada, desce pelas escadas. E o pai, ele ficou assustado porque estava mexendo ali com droga. Que foi? A criança assim, eufórica, bebezinho, 3 anos. Diga para o papai o que aconteceu. Eu disse: papai, rindo. Papai, Jesus acabou de entrar no meu quarto e ele foi dizer para mim, papai. E ela olhou assim para ele com a carinha triste e mandou dizer para o senhor que se o senhor não parasse de fazer coisa errada, eu iria morar com ele num lugar onde jamais eu sentiria tristeza, onde jamais eu choraria e eu não iria mais querer sair de lá. Ele disse para mim que se o senhor não parasse de fazer coisa errada, eu iria morar com ele. O cara gelou na hora. Jesus entrou no quarto daquela criança e revelou a eternidade para ela. Diga assim para o seu irmão: eu declaro e eu recebo esse manto profético para minha geração. Agora entenda uma coisa, meu irmão, que para você ter esse manto profético, para você ser esse profeta e essa profetisa, a primeira coisa que você tem que entender, a primeira coisa que você tem que realmente abraçar, olha para o irmão e diz assim: eu tenho um propósito. Vocês estão lembrados da palavra do dia 1º? Não é o culto da virada não, tá? Qual é o tema da palavra? Culto da virada 2022, não é? Propósito eterno de Deus, amém? Diga: Deus tem um propósito para a sua vida. Ainda que Deus te faça prosperar, ainda que Deus te faça ganhar muito dinheiro, isso não é problema. O problema é como é que você vai agir dentro do propósito. É como você vai canalizar o propósito. A minha casa só vive cheia, gente. Eu não paro. Eu estava inclusive orando para que a maioria de vocês, e eu vou impor as mãos sobre cada um aqui nessa vigília. Quantos querem dons? Além dos 9 dons do Espírito, Você sabia que tem outros dons? De serviço, de socorro e o de hospitalidade. Eu e minha esposa temos esse dom. Irmão, como nós amamos hospedar pessoas. Está aqui esses pastores. Depois eles vão vir dar uma palavrinha aqui rápida. Mas não é só eles, é qualquer um. O casal de apóstolos acabaram de sair da nossa casa e já recebemos mais uma família. Agora, eu não recebo de qualquer jeito. Você depois pergunta para eles se eu estou exagerando. Você não tem noção de como eu arrumo o quarto do qual ficarão os profetas. Meu irmão, eu vou no vaso, eu pego bucha, sabão em pó, água sanitária, o melhor desinfetante. É sério, eu vou lá, limpo, deixo limpinho o vaso, eu me ajoelho onde todo mundo defeca. Não é minha esposa, ela poderia fazer isso, mas eu faço questão de servir aos santos. E você não ria do que eu vou te falar, mas aonde mais fede, onde eu mais oro, Senhor, que seja abençoado ao sentar aqui. Uma unção fresca do alto venha sobre eles. Eu estou falando sério. Pergunta, é ou não é? Cara, eu limpo o chão. Eu saio com, eu passo. Pergunta, tem quarto de hotel que não fica melhor. Eu disse a ele quando ele chegou, falou: tá melhor do que quarto dele. Rapaz, cheiro gostoso, tudo. Minha esposa forra. Nós amamos fazer café, almoço. Olha assim pro irmão, com aquela cara de espanto e fala: e mocho espantado, agora estou entendendo a prosperidade do meu pastor. Nós teremos conferências aqui onde você vai hospedar pessoas. Já não vou mais fazer conferência nenhuma. Desisto. Eu estou falando sério, estou brincando não. Você devia estar pulando aí. Porque quantos, inclusive teve um rapaz que pirou o cabeção e voou daqui a alguns anos, nem satisfação deu, que ele disse para mim,
chorando uma vez, mas foi sem vergonha, não tem problema nenhum. Quiser ficar chateado comigo, estou me lixando, meu amigo. Eu estou num nível hoje que eu estou me lixando. Se me elogia, glória a Deus. Se me critica, glória a Deus. Estou me lixando. Eu sei o preço que eu pago aqui por trás. Vem conversar comigo que você vai entender o que eu vivo. O cara chegou para mim há alguns anos chorando. Que igreja! Porque quando eu reuni os meus amigos lá em casa, era para cachaçada, e muitos deles, inclusive minha mulher, chegava reclamando e dizendo: acabaram de me cantar. Um amigo seu acabou de me chamar para transar. O cara ainda teve a sem vergonha de dizer isso para mim, e depois vazou que nem tchau deu. Eu digo: você vai ter o que você merece, coisinha. O cara está no mundo, recebe com cachaça, e o cara ainda tão sem vergonha que ainda canta uma mulher. Mas quando é pro reino de Deus, não solta bota uma sorrisal na mão dele, desse abençoado, joga ele numa piscina que não sai uma bobulha. Pelo amor de Jesus, o cara está no mundo, é cachaça, é cerveja, é carne, sabe, para agradar. Os caras que querem, me desculpa você que está me ouvindo, cornear ele, e aí o cara ainda. Aí o cara vem para a igreja, não chama ninguém para comer, nem que seja uma lata de sardinha, coqueiro, velho. Ô abençoado, me ajuda. Tenha o dom da hospitalidade, porque dom não é só poder, não, filho. Servir. Eu vou dar mais uma segunda chance a você de ser abençoado. Nós vamos fazer conferências aqui, onde você vai ter que hospedar pelo menos um casal com um filho, amém? Oh, melhorou, velho. Eita, agora eu vou fazer conferência, aleluia. Agora eu vou fazer. Eita, já começa agora no período do carnaval. Te prepara que eu vou mandar para lá um casal com uns 3 filhos abençoados. E de preferência 2 anos, 3 anos, 1 ano e meio, gritando na sua casa. Você está pensando que eu não já vivi isso com a minha mulher, não? Ah, meu amigo, eu já hospedei 8 pessoas na minha casa. Eu tinha que pregar em conferências e tinham 8 hospedados, 7 hospedados, e tinha que dar conta da palavra. Meu irmão, sirva no reino de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer com você. Agora, a unção de profeta, ela é diferenciada, porque ela traz uma responsabilidade maior. É necessário que você atenda a chamada, repita comigo, para que essa unção caia sobre a minha vida, eu tenho que atender o chamado. Lembrei agora, Jamerson, das antigas. Eu tenho um chamado. É saudade aí, né? Então você tem um chamado, atenda. Eliseu atendeu a esse chamado. Segundo, meu irmão, você não pode medir consequências, você não pode medir preço. Olha o que você vai responder. Eu estou muito convicto. Quem está disposto a dar a vida por Jesus, pode levantar sua mãozinha para Ele. Ó, Jesus, você está vendo, né? Amém? Agora repita comigo. A unção que você honra é a unção que você atrairá sobre a sua vida. O Kleber falou uma coisa aqui que eu achei interessante. É uma conexão espiritual tremenda. Porque hoje de manhã nós fomos ter uma comunhão com os irmãos, e aí eu passei numa rua. Gente, eu fiquei impressionado. Aquele monte de menino parecendo uns cotonete, os buguelinhos, tudo com cabelo platinado, assim uns cotonetezinhos, tinha nem corpo, porque eles viram alguém fazer isso. Não vamos falar o nome do jogador, né? É do meu Verdão, aleluia. Então, é nós, campeão das Américas, aleluia, 3 vezes. Mas não tem mundial. Isso é um detalhe. Mas é o maior campeão brasileiro, aleluia. Aí todos os meninos com a cabecinha de cotonete, platinada, porque eles viram isso. É um modelo a ser seguido. É uma adoração aquilo. Você sabia que é uma adoração? É.
É um tipo de adoração. O cara quer ser igual àquele jogador. Ele quer ser tanto como aquele jogador que ele se caracteriza. O moleque, os meninos se caracterizam. Todo mundo agora quer usar o cabelinho platinado, porque o carinha lá que fez o gol e que deu o título está usando o cabelo platinado. Agora diga assim: o quanto você quer ser parecido com Jesus? Diga de novo assim: o quanto você quer ser profeta nessa geração? Aí repita mais forte: você vai ter que ser parecido com o Pai. Você pode aplaudir bem forte ao Pai. A unção que você honrar é a unção que você vai atrair. O que você tem honrado nesses dias? O que você honra? Tem gente que está honrando o dinheiro. Tem gente que está honrando a prostituição. Tem gente que está honrando o intelecto humano. Eu e você estamos honrando a Deus. Amém? Esse nível de unção. Agora, eu vou colocar sobre você uma enorme responsabilidade. Repita comigo: antes de ser pai, eu tenho que ser filho. Diga: antes de ser mãe, eu tenho que ser filha. E esse é um problema, eu já preguei sobre isso. Muita gente quer ser pai sem primeiro ser. Os maiores traumas e esse maior índice de aborto que temos hoje é porque essa molecada aí não sabe o que é ser filho. Querem ser pai, ou na verdade o cara quando vai transar nem pensa em ser pai. Menino de 17, 18, 19, 20 e poucos nem pensa em ser pai. Mas ele tem uma responsabilidade. Ele gerou um filho, mas porque ele não aprendeu a ser filho, como é que ele vai ser pai? Larga a moleque aí no meio do caminho. Aí tá lá os bruguelinhos aí no centro de saúde. Menina nem formada direito está no corpo e já com um bonequinho, uma bonequinha na mão. Porque você, para ser pai, primeiro você precisa aprender a ser filho. Agora olha que coisa fantástica. Elias deu um chamado a Eliseu. Mas olha só. Quando Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, reinou 12 anos. E ele fez o que o Senhor reprovava, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou as colunas sagradas de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Levaram Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e além de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então naquela ocasião o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou essa mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu: sim, eu irei, serei teu aliado, os meus soldados e os teus, os meus cavalos e os teus serão um só exército. Ele perguntou: por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Repita comigo, diga assim: essa geração, a minha geração, precisa de profetas. Agora eu vou fazer uma pergunta: quem quer ser profeta nessa geração? Tem certeza? Você tem certeza que você quer estar preparado para muitas vezes receber repúdio do seu pai e da sua mãe, repúdio de parentes? Você tem convicção disso? De que seus pais muitas vezes vão
ficar chateado com você, não vão querer que você trilhe um caminho pelo qual você quer ir e eles não querem. Você está preparado muitas vezes para perder até o amor dos filhos que não querem o que você quer? Você tem certeza de que irmãos vão te abandonar? De que muitos que juraram fidelidade, quando você se posicionar como profeta, vão dizer assim para você: não precisa disso tudo, isso é exagero, para que isso? Nós vamos ter aqui um treinamento poderoso em fevereiro. E você vai ser ensinado a ser profeta. Mas isso, sabe, essa chamada é você que vai decidir. Mas entenda uma coisa: alguém nessa geração precisa ouvir verdades que só você, eu não, você, seu amigo, seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão, sobrinhos, primos, companheiros de trabalho, de escola, só você pode profetizar para eles. Só você. Só você poderá profetizar na vida deles. Então entenda que o chamado profético consiste numa grande responsabilidade. Muitas vezes você vai ser solitário, não vão compreender você. Pode ser que seu marido não te compreenda, pode ser que sua mulher não te compreenda. Até onde você está disposto ou disposta a ser profeta? Vou falar uma coisa aqui muito séria para alguns, não são para todos. Se você ainda tem dificuldade de relacionar comigo, e se você olha para mim às vezes: caramba, mas eu queria tanto, e por que eu não consigo? Entende uma coisa: eu não sei se isso é bom para você ou é ruim, aí é com Deus. Mas você tem um pastor que é mais profeta do que pastor. Eu vou repetir de novo. Sabe por que muitas vezes alguns, não é muitos não. Acredito que aqui as minhas duas mãos segure bem os que estão aqui, mas ainda há uma resistência. Você olha assim: o que é que acontece comigo que eu não consigo? É porque você tem um profeta. E quando você tem profeta, meu irmão, tem coisas em você que eu não preciso nem falar, eu só preciso olhar. E às vezes isso pode incomodar um pouco. Tem coisas que eu vou precisar tratar e você não vai aceitar. Especialmente aqueles que não aprenderam a ser filho, a ser filha. É só isso. Não é porque você me odeia ou porque... Não. E eu estou muito bem resolvido com isso. Por isso que eu disse: não sei se isso é bom para você ou é ruim. É você que define. É você que define. Você nunca vai me ver babando ninguém. Ah, porque o cara na igreja tem um dízimo mais alto. É porque ele tem uma posição, ele é um empresário. Ele pode ser a rainha da Inglaterra. Se ele vier para cá, ele vai ser tratado do mesmo jeito. Agora, quem aqui está amamentando? Cadê a mamãe? Fica de pé. As mães que estão amamentando, fica de pé. Pode ficar de pé. Qual é o maior sinal que o seu filho ou sua filha te dá para que você possa dar o peito para ele tomar bastante leite? Qual é o maior sinal? Aí olha assim para a pessoa que está do teu lado e diz assim: pode sentar, obrigado. Todas responderam unânime: é o choro. Aí olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: neném. Não, fala assim: neném. Quem não chora, você pode aplaudir ao Senhor bem forte. O cara quer me ter do lado, mas não fala nada. Como é que eu vou saber que ele quer peito? A irmã está rindo ali, né, irmã? Mas é verdade. Mas tem uns aqui que são gulosos. Agarra nos meus peitos: pai, eu quero... Eu sirvo como a mãe, né? Vai, meu filho, vou dar peito para você, toma. E tem uns assim que, segundo dizem, são muito foléu, né? Até... Tem café aí? Meu filho, pode vir tomar café.
Mas o cara não fala nada. Eu vou saber lá que ele está querendo peito? Eu vou olhar e vou achar que está tudo bem. Agora eu vou falar uma coisa muito séria. Muitas vezes é orgulho. Às vezes é orgulho. Olhe, não teve o pastor Abe Uber. Quem aqui não conhece o pastor Abe? Quem não conhece, conhece assim. Acho que todo mundo aqui por vídeo, né, conhece. É o cara, é um dos homens mais ocupados que eu conheço no mundo. Meu pastor viaja o mundo inteiro. Mas pergunta a minha mulher, quem acompanha ele no Instagram? Quem já viu postagem minha no Instagram dele que ele responde? Para mim. Ele responde para mim no Instagram. O que pensa no bebê chorão sou eu. Eu vou lá, meu pastor, eu te amo. Meu pastor, estou contigo. O que o senhor precisa? Estou orando pelo senhor. Fala assim para a pessoa que está do teu lado: quem não chora, não mama. Repita de novo: a unção que você honra é a unção que você vai atrair. Agora eu vou assim dar um stick da poxa, que tem gente que vai estourar pelas costas que nem cigarro agora. Com quem você anda conversando extra igreja? Com quem você confabula e confidencia a sua vida? Ou para quem você empresta seus ouvidos para você ser também confidente? Repita comigo: o amigo do meu amigo é meu amigo. O inimigo do meu amigo é meu inimigo. Olha o que eu vou dizer agora. Você quer que eu te dê uma base bíblica? Se você quiser eu dou umas 10. Mas o preço que você vai pagar é alto se você estiver duvidando do que eu estou dizendo para você. Não, eu vou falar. Eu vou. Jesus nunca relacionou profundamente com aqueles que duvidavam dele. Eu nunca mais na Bíblia ouvi falar de Simão. Gente, é sério que eu vou dizer para você. Assista aquele seriado que nós falamos, O Escolhido, né? The Chosen. Assistam. Vocês precisam assistir esse seriado. Eu achei maravilhoso, porque eu tinha uma dúvida no meu coração, e por incrível que pareça, aquele seriado tirou. Porque a chamada de Nicodemos, Kleber, foi uma coisa muito doida. Mas depois a gente não ouviu falar mais no cara. E The Chosen explica isso de uma maneira profunda. Por quê? O Senhor Nicodemos tinha uma posição muito elevada no Sinédrio. Não tinha como. Ele tinha que largar. A coisa é tão séria, sabe? O status quo, a posição elevada perante o Sinédrio, perante aquela classe rabínica, era tão séria que o encontro foi marcado, quem é bom de Bíblia sabe, à noite, porque ele não queria se expor. Se fosse comigo, estou me lixando, meu compadre. Mas Jesus é extraordinário. Não, manda ele vir à noite comigo, eu vou conversar com ele. Vocês vão assistir esse seriado, é fantástico. Se você quer unção de vida de Deus, você tem que caminhar com gente que tem vida de Deus. É sério. Por favor, deixa eu te falar uma coisa aqui. Por que vocês acham que alguns têm mais acesso a mim e outros não? É porque eu sou seletivo? Não. É porque são bebês que choram pra caramba, querem peito, então dou peito, meu amigo. Mas se não chora, então tá bem, não fica lá no teu canto que eu fico aqui no meu. A unção que você honra é a unção que você vai atrair. Agora tem um detalhe. Vamos ler, né? Vamos todo mundo ler? Estamos terminando uma parte, porque tem tanta coisa ainda. Vamos lá. Será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, vamos juntos, vamos lá, gente. Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era
auxiliar de Elias, para frente. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Que coisa extraordinária! Eu quero que você coloque aí na linguagem ARC, Almeida Revista e Corrigida, tá? Ok? O verso 11. Isso, vamos juntos agora? Vamos lá. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos? Observe que o Senhor está sempre maiúsculo, é o Deus de Israel, porque naquela época tinha alguns senhores minúsculos, né, que alguns povos adoravam. Vamos lá. Aí diz: então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está filho de... Olha para a pessoa que está do lado e diga: o cara saiu do agronegócio. E foi lavar os pés de Elias. Você acha que quando eu lavo o pé de um homem de Deus aqui em cima, eu já lavei muitos lá em casa com a minha esposa também, você acha que é porque eu quero ser bonitinho, parecer bem na foto? Eu quero a unção que ele tem. Eu não sou otário não. Eu quero a unção que ele tem. E como eu sei que Deus é um Deus de princípios e de honra, é impossível que Deus me... Rapaz, a Bíblia é extraordinária. A própria palavra diz que é impossível que Deus minta acerca da sua palavra. Se você receber um profeta na qualidade de profeta, sabe o que você recebe? Quem sabe, quem é bom de Bíblia sabe. Alguém procura aí para mim rapidinho e passa lá para a turma da mídia onde é que está escrito isso, que agora não lembro. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. Eu me lembro, e eu já falei isso aqui algumas vezes na igreja. Meu pai, um cara na época todo errado, bebendo, traindo minha mãe. Minha mãe na época ainda fumava muito, era uma vida louca. Mas eu estava com a minha esposa. Acho que a gente nem tinha Débora ainda, né? Nem tinha não. A gente nem tinha Débora. Débora vai para 29, né? É isso mesmo. Cadê ela? 29, né? É para 30, tá ficando velha. Tô brincando. E aí, olha só. Teve um dia que eu estava orando. Você acha que alguém me ensinou isso? Ai, como eu queria ter isso que vocês têm. Ai, meu Deus. Mas eu tinha uma coisa que muitos de vocês precisam ter, mas precisam mesmo: necessidade de ter intimidade com Deus. E eu chorando no meu quarto, chamei a minha esposa, minha companheira, a mulher da minha mocidade, disse: vamos até a casa dos meus pais, porque Deus me pediu para fazer algo. E eu falei para ela, chegando lá, os dois errados, estavam até querendo separar, mas não estava nem aí. Deus falou para mim: faz o caminho de volta. Mesmo eles no erro, eles são os teus pais, e pede a bênção deles, porque o que eu tenho para você é muito grande. Eu me lembro disso. Eu não era, não sei nem se a gente tinha começado aqui, acho que não tinha nada, não estava por lá ainda. E aí nós fomos. Na época o meu pai, infelizmente, estourava dinheiro com bebida, com muita coisa. Eu sempre ajudei muito a minha mãe, pagava o aluguel da casa deles, mesmo muitas vezes sem a gente ter condição. Cheguei lá, liguei para eles,
Não tinha nem celular na época, era aqueles telefone normal, né? Discado, ó. Aí, tem tempo, hein? Orelhão, ó. Quem alcançou o orelhão aqui? Olha, pai, mas tem um monte de gente velhinha aqui, viu? Meu Deus. Tem uma veeira aqui. Aí, quando chegamos na casa da minha mãe e do meu pai, eles estavam esperando a gente, assustados, sentados no sofá. Aí começamos a conversar, pai, mãe. Aí eu disse, nós estamos aqui porque Deus falou comigo. E Deus tem algo para a nossa vida, mas depende muito da bênção de vocês. Meu pai, como assim, meu filho? Nós queremos que o Senhor e a senhora nos abençoe. Abençoe a nossa vida, abençoe o nosso ministério. O pastor não pediu para fazer isso, foi o próprio Espírito Santo. Pai, eu quero que o Senhor abençoe a minha vida. Mãe, meu pai, prostituto na época, bebendo, minha mãe na doideira, oraram por nós e nos abençoaram. Repita comigo: a unção que você honra é a unção que você atrairá. Não responda, mas eu sei, nenhum de vocês aqui lavou o meu carro, que essa geração não foi ensinada nisso. Quantas vezes eu lavei o carro do meu pastor? Minha esposa sabe disso. Na correria, às vezes o meu arguinho ali, o outro carro está sujo. Tem alguns que ainda vão atrás, ainda escrevem. Teve um dia que eu digo: ah, Jesus, me ajude, por favor, preciso que você me lave. E foi na porta da igreja, porque quando eu estacionei não tinha essa frase no para-brisa traseiro. Eu gostaria de ver, era quem escreveu, não sei nem se está aqui. Era com um baldinho. Depois do culto, pastor, segura aí 10 minutos que nós vamos lavar seu carro. Eu estou falando brincando, mas isso é muito sério. Uma pastinha que ele tinha de couro de jacaré, corvinho. Ixi, quantas vezes eu carreguei aquela malinha dele. Quantas vezes para cima e para baixo, para cima e para baixo. Meu pai, o senhor está precisando de... Eu chamava ele de meu pai. Pergunta a minha esposa. O senhor está precisando de feira? Mesmo a gente não tendo em casa. Porque quando, meu irmão, um dia você vai lá em casa tomar um cafezinho, vai lá. Ai, tomar um cafezinho comigo, você ouvir umas boas histórias. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Estava falando com o pastor Gedson hoje lá em casa, a gente tomando café. Eu disse: Gedson, eu não quero formar uma igreja, já tem muita. Eu quero formar um exército. Os militares, quem é que tem militar aqui? Só o Jamerson. Quem mais é militar? Jamerson. O Júnior estava por aqui, não sei se ele está lá fora. O Júnior, está ali. Pergunta esses camaradas aí que são militar, como é que é a vida militar. Mesmo que eles recebam uma ordem a contragosto, eles têm que cumprir. O militar é desse jeito. Eu tenho saudade de alguns corinhos do passado. Somos soldados de Jesus Cristo, sabe? Tenho saudade de alguns corinhos que tornavam a igreja militar. Nós somos soldados, meu irmão. A nossa Bíblia diz que Deus é o nosso além de ser pai, além de ser mãe de seios fartos, Ele também é general. Bom, mas eu estou dizendo só que eu não preguei 40% que eu quero pregar hoje. Não falte na próxima semana. Não falte. Você vai ouvir coisas extraordinárias, amém? Acerca dessa palavra. Porque você precisa saber qual é a unção que você tem que honrar. Não honre aqueles que não honram. Não faça isso. Não faça. Não vá no sentimentalismo, no emocionalismo. Você não está aqui por trás, você não sabe o que acontece. Eita, fulano não está mais, fulano não está mais. Tem um porquê. Aconteceu alguma coisa muito séria. Quem caminha comigo sabe o amor e a paixão que temos por pessoas. Gente, eu sou apaixonado por gente. Eu e minha esposa, nós amamos pessoas. Amamos. Não é toda hora, mas a galera vai para lá, a gente faz hambúrguer, faz pizza, e faz comida, e a célula vai para lá, e, sabe,
Aprende isso. Seja hospitaleiro. Seja alguém que ama e sabe, Deus, eu quero essa unção. Eu quero cuidar bem de pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito na transferência de unção. Eu vi uma cena que eu ri demais. Ria e chorava ao mesmo tempo. Há 7 anos atrás eu fui a um seminário em Curitiba. Vou contar essa história melhor domingo, para vocês entenderem uma coisa, o que é unção, como você atrai unção. Por causa de um livro, gente, olha só, um livro que eu li na casa do meu querido pastor Sandro. Deus fez uma coisa extraordinária, porque naquela madrugada eu chorei. Eu estava lendo esse livro, e eu vou trazer ele domingo aqui, vou te mostrar qual foi o livro e vou mostrar a história. Alguns já me ouviram contar isso. Uma grande mulher de Deus. Quem me ouviu contar essa história? Teresa Waimuru. É pouquinho, não tem 4. A igreja toda precisa saber. Quando eu li a história dessa mulher, eu chorei para me acabar, era 2 da manhã. Falei, meu Deus, eu quero a unção que essa mulher tem. Você vai entender que unção foi essa. Que mulher louca por Jesus é essa? Que mulher doida. Eu fiz assim, Deus, como eu queria conhecer essa mulher. Ela é pastora lá na África do Sul. Ela fazia conferências com o Reinhard Bonnke. 3 anos depois, certinho, eu estava numa conferência em Curitiba. Lógico, o pastor Reinhard Bonnke já está na glória, estava pregando. Mas na 3ª noite, você vai entender domingo que vem. Meu Deus, ele falou tanto numa história. Quando ele começou a contar essa história, que eu vou contar domingo, que estava nesse livro, eu comecei a chorar. Eu falei, não acredito que essa mulher vai vir para a conferência. Só que ela já estava chegando. Ele disse, está ali a minha filha, Teresa Waimuru. Eu acabei, mas eu me rasguei de chorar. 3 anos antes, como eu queria conhecer essa mulher. 3 anos depois, ela estava colocando a mão na minha cabeça e orando por quase 400 pastores que estavam ali. Diga assim para o seu irmão, a unção que você honrar é a unção que você vai atrair. Você pode aplaudir ao Senhor. É triste que eu vou te dizer. O tempo de muitas pessoas, na minha vida e na vida da minha esposa, passou. Quem caminha comigo há muitos anos sabe quantas vezes eu disse, um dia nós vamos receber fulano. E recebemos. Era um sonho para a gente. Muitos não acreditaram. E quando aconteceu, muitos até desdenharam. Falei assim, tudo bem, aconteceu, mas não valoriza. Gente que não valoriza gira no próprio eixo. Sansão não valorizou a unção que Deus deu para ele. E ele terminou de forma miserável, cego, preso em cadeias, girando no próprio eixo. Mas isso fica para a semana que vem. Diga assim, a partir de hoje, eu vou honrar a unção de profeta. Porque eu quero sobre mim a unção de profeta. Acharam aí o versículo? Vamos lá? Vamos juntos? Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão. Aplauda ao Senhor bem forte.